No final, é isso. Boa noite a todos, boa noite, nobres colegas. Nona sessão extraordinária de 13/7/2021. Havendo número regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária, de acordo com o artigo 32, inciso 2, da Lei Orgânica do Município. Dando início aos trabalhos desta noite, peço a todos que de pé façam a oração do Pai Nosso e que continue para entoar o hino do município. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. De novas terras aventurar era a virtude. Deparou-se com este planalto, com 1000 metros de altitude. O homem surpreendeu-se com ar puro e solo misto, verdes matas com palmeiras e coqueiros jamais vistos. Ouçamos de madrugada passarada a cantar as cachoeiras dos Itambés e o Cubatão a murmurar. O sol no horizonte já começa a clarear, com os vaqueiros nas invernadas e os colonos aos cafezais. Entre os mais ricos rincões da natureza, este planalto ao longo se vê brilheiro, adorna o vale de majestosa beleza. Nossa querida Cássia dos Roqueiros, montanhas se elevam, altaneiras verdejantes, abraçando o céu azul desta terra no horizonte. Eternas, lindas fontes de água cristalina e fria, cresce a flora e a fauna num bom clima e harmonia. Nossas crianças vão para as escolas, formando um povo heróico brasileiro. Se no futuro viver em outros prados, nunca se esqueçam Cássia dos Coqueiros. Nossas crianças vão para as escolas, formando um povo heróico e brasileiro. Se no futuro viver em outros prados, nunca se esqueçam Cássia dos Coqueiros e Santa Rita, a padroeira, ó Cássia dos Coqueiros. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de presença dos senhores vereadores. Senhor Neide Pada Lopes. Presente. Milton Alves Furquim. Presente. Hélio Divino da Silva.
Ausente. Juliana de Lima Viana. Lucélia de Lázaro Gonçalves Santana. Lucilei de Fátima Martins. Marcos da Chaga Silva. Matheus Augusto Eugênio de Souza. Pedro Henrique Greg Pratali. Como é de conhecimento de todos os vereadores, hoje será apreciado e votado as contas da chefe do Poder Executivo referente ao exercício de 2018. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do processo Tribunal de Contas, número 4084-989/18, encaminhado pelo Tribunal de Contas, referente à prestação de contas da Prefeitura Municipal de Cássia dos Coqueiros, exercício 2018. Por ser de conhecimento de todos, peço a dispensa da leitura. Todos concordam? Concordando com a dispensa da leitura do parecer do Tribunal de Contas, solicito ao senhor secretário que faça a leitura do parecer do relatório final emitido pela Comissão de Finanças e Orçamento e Contabilidade desta Casa. Senhor presidente, nobres vereadores, esta comissão, após todos os trâmites legais, em conformidade com o artigo 78, inciso 2, a linha G, artigo 304 do Regimento Interno, cameral apresenta o relatório final. Trata-se da apreciação e julgamento da apreciação de contas do exercício 2018. Processo em epílogo da ex-prefeita municipal de Cássia dos Coqueiros, senhora Dilma Cunha da Silva, brasileira, professora aposentada, portadora do RG 6091-914-0, Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, inscrita no CPF sob número 834-156-45800, residente domiciliada na rua Capitão José Rosa dos Santos, 325, Centro, Cássia dos Coqueiros, Estado de São Paulo. Com parecer prévio desfavorável emitido pela Igreja Primeira Câmara do Tribunal de Contas, e para que no futuro não se alegue cerceamento de defesa, foi expedida uma notificação à interessada para que quisesse apresentar-se defesa escrita no prazo de 10 dias. Conclusão. Diante do exposto, ao analisar minuciosamente o processo em epígrafe, todos os apontamentos feitos pela Igreja Primeira Câmara do Tribunal de Contas, bem como a defesa apresentada pela ex-prefeita municipal Dilma Cunha da Silva, chegamos à seguinte conclusão. Todos os apontamentos emitidos pelo Tribunal de Contas foram combatidos pela defesa da ex-prefeita municipal, sendo ao nosso modesto conhecimento, alguns apresentaram fundamentação correta. Contundentes, portanto, devem ser desconsiderados conforme abaixo descrito. A administração municipal no exercício de 2018 teve méritos em alguns setores relevantes da administração, como na aplicação acima do limite constitucional no ensino da saúde, transferência correta à Câmara Municipal, encargos sociais, remuneração dos agentes políticos precatórios, entre outros. Foram respeitados os limites constitucionais em relação ao Fundeb, tendo em vista que foram aplicados 30,65% das receitas resultantes de impostos, sendo que é 25%. As prescrições legais inerentes à utilização dos recursos do Fundeb e a valorização do magistério foram igualmente cumpridas. Na saúde foram aplicados 26,77% da receita do município, sendo que o limite prudencial é de 15%, ou seja, foram aplicados a mais quase o dobro do que manda a lei. Ademais, a transferência de recursos à Câmara Municipal atendeu o limite constitucional. Em suma, a administração do exercício 2018 cumpriu na íntegra os mandamentos constitucionais relativos à despesa, com ensino, saúde e transferência à Câmara Municipal. Mas, em relação aos apontamentos como ausência de planejamento, resultados financeiros, econômicos e saldo patrimonial, dívida de processo a curto prazo, ademais aspectos sobre recursos humanos, dívida ativa, gasto com combustível, irregularidades em adiantamentos, bens patrimoniais, garagem municipal e frota, subsídios dos agentes políticos,
merenda escolar, transporte escolar, ineficiência no transporte de alunos da rede estadual, lei de acesso à informação e transparência fiscal, atendimento à lei orgânica, instruções e recomendações do Tribunal de Contas também devem ser desconsiderados. Haja vista no pequeno município de Caça dos Coqueiros, a arrecadação é muito baixa. Tudo depende de receitas oriundas do Estado ou da União. Neste sentido, o município não tem estrutura física e nem financeira para atender as exigências do tribunal. Haja vista, os salários são muito baixos. A maioria dos servidores recebem salário mínimo, o que dificulta a contratação de servidores efetivos com especialização. Em relação ao apontamento sobre a ausência de regulamentação do sistema de controle interno, esse deve ser relevado. Em síntese, haja vista, a municipalidade não tem servidor efetivo para ocupar o cargo. O servidor que cumula este cargo não tem disponibilidade para realizar visitas em loco, para acompanhar as atividades operacionais desenvolvidas. Portanto, deve ser desconsiderado este apontamento. Em relação ao apontamento e terceirização de serviços de contador, embora a lei exija que essa função seja preenchida por cargo efetivo, vale lembrar que a municipalidade já realizou concurso público para o preenchimento do cargo. Entretanto, por motivo de baixo salário, ninguém se interessou. Nessa seara, fica impossível a municipalidade dar andamento em seus trabalhos sem a presença do contador na administração. Motivo este que este serviço está sendo terceirizado até o preenchimento da vaga por servidor efetivo em momento oportuno. Entretanto, alguns apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas merecem uma atenção especial dessa comissão, para que não repita no futuro. Vejamos. As alterações orçamentárias apresentaram 69,9% da despesa inicialmente fixada, ultrapassando o limite previsto no artigo 20, inciso 3 da Lei de Responsabilidade Fiscal, em todos os quadrimestres do exercício 2018, cujas alterações foram todas fundamentadas equivocadamente em decretos, que é vedado por lei. O déficit financeiro deste exercício no valor de R$ 1.157.477,28, representando 26,57 dias da receita corrente líquida. E isso, ao nosso modesto entendimento, é inaceitável. E macula as contas em exercício. No tocante às despesas com pessoal no exercício de 2018, os gastos dessa natureza representaram 56,94%, extrapolando o teto imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que é de 54% da receita corrente líquida. Essa irregularidade, ao nosso modesto entendimento, são inaceitáveis e maculam as contas em exercício. Haja vista, constitui elementos contundentes e necessários para a reprovação das contas do exercício em análise. Neste sentido, diante das irregularidades apontadas pela Igreja Colé da Primeira Câmara do Tribunal de Contas, diante das alegações da defesa da interessada, junto àquele órgão, que em nada alteraram o juízo que se formou a respeito dos apontamentos por esta comissão, diante do parecer prévio desfavorável à aprovação das contas em exame emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas, que possui equipe técnica para analisar as contas em tela. Essa comissão concluiu que as irregularidades supra-apontadas realmente maculam mais uma vez a administração municipal no exercício desta arte. Reitera o parecer do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e manifesta parecer desfavorável à aprovação das contas da Prefeita Municipal de Caça dos Coqueiros, exercício 2018. Finalmente, esta comissão, seguindo o voto do relator que emitiu parecer desfavorável à aprovação das contas do município de Caça dos Coqueiros, exercício 2018, recomenda aos nobres edis que mantenham o parecer prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas
reprovando em plenário as contas do município de Caça dos Coqueiros, referente ao exercício 2018. Portanto, esse é o parecer. Sala das Sessões, 25 de junho de 2021. Lucileide Fátima Martins Pinto, presidente. Matheus Augusto Eugênio de Souza, relator. Milton Alves Furquim, secretário. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de decreto legislativo número 02/2021, que dispõe sobre as contas do Poder Executivo de Caça dos Coqueiros, referente ao exercício 2018, em que reprova as contas do Poder Executivo Municipal. A Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Contabilidade da Câmara Municipal de Caça dos Coqueiros, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta ao plenário o presente projeto de decreto legislativo, que versa sobre as contas da Prefeitura Municipal de Caça dos Coqueiros relativo ao exercício 2018. Artigo 1º. Ficam reprovadas as contas da Prefeitura Municipal de Caça dos Coqueiros, gestão da ex-prefeita municipal, senhora Dilma Cunha da Silva, ratificando o parecer prévio emitido pelo Egresso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no processo 004-084-989-18, dígito 5, relativo ao exercício 2018. Artigo 2º. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Artigo 3º. Requer-se, após a aprovação do presente projeto de decreto legislativo, que seja remetido a cópia ao Ministério Público do Estado de São Paulo. Sala das Sessões, 25 de junho de 2021. Lucileide Fátima Martins Pinto, presidente. Matheus Augusto Eugênio de Souza, relator. Milton Alves Furquim, secretário. Em conformidade com o artigo 307 do Regimento Interno, a palavra está livre ao relator da comissão, Matheus, e posteriormente a interessada ou seu representante, pelo prazo de 15 minutos, para apresentarem suas teses, se acharem necessário. A palavra está livre ao relator. Havendo a dispensa do uso da palavra pelo relator e o não comparecimento do representante da interessada ou representante, coloco o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e o projeto de decreto legislativo em discussão. Senhores vereadores, muito boa noite às pessoas que nos assistem. A gente leu esse processo, fizemos algumas pesquisas em relação aos fatos apontados pelo Tribunal de Contas e, como membro dessa comissão, como secretário, eu venho fazer a minha análise em cima do parecer desse tribunal, uma análise bem rápida, e eu iniciando primeiramente pelo controle interno. A gente percebe-se que quando falta o controle interno, quando resulta a ausência de regulamentação do sistema da prefeitura, isso faz com que o Tribunal de Contas acabe não acompanhando as atividades envolvidas. E esses agentes, quando chegam, eles baseiam somente em dados contábeis. Simplesmente é o que nos restou. Essa ausência, ela feriu drasticamente a nossa Constituição Federal no seu artigo 31 e 74. Em relação ao planejamento, evidentemente, quando se planeja mal, quando não há estrutura administrativa voltada para a área de planejamento, principalmente no PPA, LDO, LOA, é um preceito contido no artigo 165 da Constituição Federal, que se você não respeita, o que você acaba? É não tendo uma política pública voltada para a sua população local. Ou seja, é uma política mal planejada, planejamento que não tem sucesso. A partir daí, a coisa começa a já fugir de controle. Simplificando, falta de controle, falta de planejamento. O que nos resta é isso daí. Execução orçamentária, simplesmente, com base no orçamento de 2018, acabou sofrendo uma grande alteração,
chegando num percentual de 69,9%. E por que isso ocorre? Exatamente porque acabou mexendo no orçamento por meio de decreto. E quando isso acontece sem autorização do Legislativo, evidentemente, é o que nós vimos aqui. É o que demonstrou um precário planejamento. E pior de tudo, sem finalidade alguma. Resultou no quê? Num déficit orçamentário de 1.157,28. Resultado financeiro e econômico. Se não houve um controle interno adequado, se não houve um planejamento correto, uma execução orçamentária dentro de seus limites específicos, é claro, o resultado financeiro e econômico vai se tornar deficitário. Dívida a curto prazo. Quando você tem um déficit orçamentário se elevando a cada trimestre, como que é que realmente você vai conseguir honrar com suas dívidas de curto prazo? Porque à medida que o teto de gasto se eleva, acaba acontecendo o quê? Você acaba não tendo dinheiro. E com isso, vai fazer o quê? Você faz uma dívida de curto prazo, para pagar daqui 10 dias, 30 dias. Se você não honra o seu déficit orçamentário, a meta é subir. Aí você chega no limite que você extrapola. O quê? O orçamento anual. E o que é mais drástico? Ainda há pessoas que muitas vezes se defendem, dizendo não, fechou-se o mandato com 2 milhões, 3 milhões, sei lá o que, encaixa. Mas espera aí, de repente se você tem um déficit orçamentário, você já inicia no primeiro ano de mandato, você já inicia no segundo. Eu te pergunto, se você tem dívida a curto prazo e você não pagou essas dívidas, eu pergunto, como é que você deixou dinheiro? Então você não honrou com seus compromissos. Despesa com o pessoal. Se pegarmos todos os quadrimestres de 2018, a gente vai ver o quê? Que o percentual aplicado com o pessoal chega a 56,94% da receita. Esses 2,5% que ultrapassou do limite, isso correspondeu a mais de 1,5 milhão de déficit. Recursos humanos. Faltou fidedignidade. Ou seja, faltou clareza nos dados que acaba enviando no sistema UDESP, ao Tribunal de Contas. Não houve transparência na contratação de pessoal. Envolveu baixo nível de escolaridade para os ocupantes de cargo, principalmente para aqueles cargos de direção e assessoramento. Fato esse que foi recomendado pelos agentes em suas visitas em loco. Terceirização do serviço de contabilidade. Não houve também contratação de um contador. São situações que o tribunal vem batendo e que precisa ser resolvido. Isso que sirva para o atual gestor para os futuros. Não se dá para você ter um cargo onde você mais precisa, que é a área contábil, quando você tem um contador, que você já ganha mal, presidente. Ele tem uma responsabilidade, mas isso não exime também daquilo, fugir da sua orla, que é não deixar extrapolar. Porque se ele é acadêmico, ele tem aquela formação na área de contabilidade, essa responsabilidade é dele. E acaba levando o quê? No fim, sobra para quem? Para o gestor. Dívida ativa. Mais uma vez, uma falha grave do setor contábil, por não fazer o reconhecimento do número de devedor duvidoso. Isso você tem que estar se levantando sempre. E vai deixando de cumprir o quê? As normas que estão estabelecidas no manual de contabilidade, onde você segue drasticamente esse acompanhamento. Isso está contido no artigo 83 da Constituição Federal e da Lei 4.320/64. Essa recomendação. Gasto com combustível. O controle de gasto de combustível e manutenção da frota de veículo foram feitos de forma manual. Não mostrou de forma fidedigna, isto é, com clareza, o total gasto por veículo e o consumo médio nesse exercício de 2018. Os bens patrimoniais. Quer dizer, no ato da inspeção do Tribunal de Contas de 2018, constatou-se não haver registro de inventário dos bens. Acabou também contrariando o artigo 96 da Lei Federal 4.320. Isso, o que vai acontecer? Vai haver uma divergência entre o saldo registrado pela contabilidade dos bens móveis e o registro no sistema da prefeitura. Ordem cronológica de pagamento. Quer dizer, a ex-prefeita ela descumpriu drasticamente a ordem cronológica de pagamento e desatendeu
o artigo 5º da Lei Federal 8.066. Os processos de licitação. A classificação das despesas realizadas ficou em desacordo com o plano de conta do sistema UDESP. Não atendeu às recomendações também do tribunal, que já havia alertado lá no exercício anterior. Isso também, na avaliação dos agentes, é uma falta grave. Aplicação por determinação constitucional. Não foi utilizado adequadamente pela Prefeitura o Código de Aplicação ao empenhar as despesas vinculadas ao Fundeb, em 2018, conforme determina o sistema UDESP. Isso acabou fazendo com que as prestações de conta do Fundeb não obtivessem lisura. Também na área educacional. 2018, o município não atingiu a meta do IDEB na sua última avaliação, onde os agentes de fiscalização constataram também várias irregularidades no estabelecimento de ensino. Na área de saúde, não foi apresentado um plano de carga e salário dos profissionais de saúde, não houve uma estatística do número de dependentes químicos, as consultas médicas não foram agendadas de forma eletrônica, somente de forma presencial. Meio ambiente, não houve uma estrutura organizacional para tratar de assuntos ligados ao meio ambiente. Faltou o cronograma de manutenção preventiva para o processamento dos resíduos sólidos mediante reciclagem e tudo mais. E só para terminar, presidente. O Diário Oficial do dia 18 de fevereiro de 2020, do Poder Legislativo, na página 177, eu faria questão de ler esse parecer. Interessada a Prefeitura Municipal de Caça dos Coqueiros, responsável, Dilma Cunha da Silva. O que aconteceu? Trata os presentes das contas do exercício 2018 da Municipalidade de Caça dos Coqueiros. O relatório de inspeção foi elaborado pela Unidade Regional 6, do qual a interessada foi regularmente notificada no Diário Oficial de 28 de agosto de 2019. Na sequência, a interessada solicitou e obteve prorrogação de prazo para apresentar a sua justificativa. Em 20 de nove de 2019, a interessada volta novamente, renovando e obtendo mais uma prorrogação do prazo estabelecido, em duas oportunidades. No DO de 28 de 11 de 2019 e 28 de 1 de 2020, comparece nos autos a responsável a fim de solicitar nova prorrogação de prazo, sob o argumento da quantidade de documentos e envergadura de apontamentos que constituíram a instrução da matéria. Foi definido pelo prazo excepcional e improrrogável de 5 dias. A partir daí, não contendo, foi esgotado, independentemente de movimentação por parte da interessada, a origem, o processo é encaminhado à ATI e retornando ao MPC. Muito obrigado. Vai falar, Marcos? Está em discussão, pode falar. Boa noite aos nobres colegas, a todos os munícipes que nos assistem pelo canal do Facebook. Eu, como vereador de primeiro mandato e como munícipe, né, nascido e criado no município, venho acompanhando, no decorrer desses anos, a política de caça dos coqueiros. E só não consigo entender o porquê que nenhum prefeito tem as contas aprovadas. Consegui ter um entendimento que o Tribunal de Contas tem a parte técnica, mas o que eu não consigo entender é que são tantos apontamentos que algum deles, que no meu ver, como representante dessa Casa de Lei, são relevantes no sentido de ter mais ajudado do que ter atrapalhado. Por exemplo, a questão da saúde. Nós vemos hoje um governo, uma reclamação interna dos munícipes com a falta de remédio, pelo qual um dos apontamentos aí, né, que a gente estamos vendo aqui, que foi usado dinheiro maior quantidade do que necessita ali o pedido do Tribunal de Contas. Em questão da saúde, foi esse ponto que eu analisei. Porque eu acho muito melhor, você entendeu? Ter
ter depositado o percentual a mais na saúde, que nunca é demais, do que estar na situação que está hoje, que os munícipes nos falam a falta de remédio. A questão das escolas, temos aí essa situação pandêmica, que eu não sei o que vai ser se voltar às aulas. Pela situação, não temos transporte, essas coisas. Teve todo o transporte com situação pandêmica. Foi aplicado também a mais do percentual exigido pelo Tribunal de Contas. E, enfim, são tantos apontamentos que alguns maculas, mas eu vejo nesses dois uma coisa que é até relevante ao meu ver como representante dessa Casa de Lei. Mas, enfim, não são somente os dois, são vários, né? Respeito aí a comissão de mesa, o parecer aqui dos meus nobres colegas, mas eu fico pensando que há 42 anos, né, como munícipe, e não vejo nenhum executivo passar. Eu fico até triste com a situação, porque o exercício do atual prefeito, nós também vamos ter que julgar as contas, e eu acho que deveria ter parte relevante de nós como edil dessa casa, porque a gente, às vezes, não é nem por o executivo querer, mas a necessidade faz com que a gente, às vezes, ele dá o motivo de ter o apontamento para o tribunal. Então, é só esse questionamento, respeito à posição da mesa, você entendeu? Mas, da mesma forma também, como eu fui a favor das contas da prefeita na outra sessão, só estou dizendo aos meus novos vereadores que eu continuo com a minha mesma mente. Obrigado. Eu gostaria só de ressaltar aqui também um pouco da preocupação quanto aos apontamentos feitos e pela esse grande ênfase que deu essa comissão. Mas o nobre colega foi bem taxativo e eu acho que é muito ponderado ele ter falado isso, pois muitos desses apontamentos ainda não foram resolvidos até o momento nessa gestão. Provavelmente também será alvo de apontamento do Tribunal de Contas. Então, é por isso que quando eu falo de julgar o parecer do Tribunal de Contas, nós que estamos aqui recebendo esse parecer, e é por isso que ele vem até essa Casa de Leis, porque nós convivemos com o dia a dia do município. Então, hoje, a gente está aqui votando as contas de 2018. Amanhã, a gente está votando dessa atual gestão. E eu continuo com o mesmo pensamento do Milton, pois houve algumas falhas, né, e a maioria dos apontamentos é a questão da contabilidade, e o que mais me deixa preocupado, nobre colega, é que a contabilidade continua a mesma, e a contadora é a mesma, certo? Então, tem grande chance de seguir o mesmo rito, né? Então, e é terceirizado, não é uma contratação conforme o Tribunal de Contas aponta. Então, tudo isso nós temos que ser ponderados em falar e votar, porque nós vamos julgar também a dessa atual gestão, e a gente já sabemos que esses apontamentos virão. Né? Então, assim, eu não estou falando como um todo, eu acho que tem coisas graves. Pois não. Vereador, muito obrigado pela concessão da palavra. Eu acho o seguinte, nós estamos aqui, tá? Nós estamos aqui tentando jogar politicamente, não, muito pelo contrário. Nós somos órgãos fiscalizadores, para exatamente quando chega nesse momento, nós analisarmos a situação, porque o que acaba acontecendo? Se você finge que nada está acontecendo, que está tudo bem, que amanhã ou depois possa melhorar e vamos indo dessa forma, nós estamos observando o seguinte, vai virando um vício, vira um círculo. Analisa vocês, friamente. Nós temos aí, praticamente, quase 5 mandatos de ex-prefeitos inelegíveis. Então não me venha a população dizer que nós não estamos fazendo nada. Todos nós somos dotados de erros e de acertos. E temos que reconhecer isso, tudo bem. Mas quando sentamos aqui nesse tribunal, nós temos a responsabilidade, e essa responsabilidade é óbvia. E quem sou eu como primeiro secretário, depois desse processo, depois de 4 anos, esse processo ser tramitado, indo e voltando, 3, 4 vezes, onde o tribunal ainda dá uma chance para respostas.
Olha, conserta isso aqui e me devolve. Ah, eu quero mais 5 dias, nada. Passa um mês, volta o processo. Aí chega uma hora, eu pergunto para vocês. O parecer final é nosso. O voto final é nosso. Justamente, Milton. Por isso, eu levantei aqui a questão que você falou, da responsabilidade desta casa e dos apontamentos feitos. Como você mesmo disse, a contadora é terceirizada, é a mesma contadora da gestão passada, então pode acontecer os mesmos apontamentos. Outra questão é a questão que apontou esse Tribunal de Contas, e já vem por várias gestões, também sendo apontada a questão dos cargos de comissão de confiança, que eles alegam que não têm a capacidade técnica para assumir os cargos. Também volto a falar, esses cargos de comissão, geralmente os prefeitos estão usando para ajudar as famílias carentes, pessoas que estão em faculdades, para poder pagar a sua faculdade. Eu quero enxergar desse jeito. Embora o Tribunal de Contas aponte a falha, eu acredito que todos que estão ocupando os cargos de comissão estão executando o seu trabalho, estão fazendo aquilo por merecer o seu salário. Tá? Então, mais uma vez, será apontado do mesmo jeito. E temos pessoas que não capacitadas para fazer a execução do cargo que se diz, como diretor, né, e cargo de chefia, enfim. Mas eu quero olhar para esses apontamentos e também lembrar da parte social que o nosso município precisa. Por isso, mais uma vez, eu vou contra o Tribunal de Contas, tá? Para que possa ser apontado também as coisas boas, esse trabalho bom que as pessoas também fazem quando está no governo. Hoje, a gente está aí com o Jorge na prefeitura, vendo todo o esforço que ele está fazendo na prefeitura, e sabemos das dificuldades, e também estamos vendo erros acontecer. Então, por isso que eu falo, gente, ao votar uma conta de um prefeito, a gente tem que deixar um pouco esse negócio de, eu não sou contra o Tribunal de Contas, eu sempre vou acompanhar o Tribunal de Contas, mas nós estamos aqui vivendo o dia a dia da prefeitura, então nós estamos vendo as dificuldades. Então, assim, eu não estou aqui para defender ninguém, eu estou defendendo aquela pessoa que se dispõe a ser candidato a prefeito, porque outros virão, e amanhã pode ser um de nós. Então, eu quero pensar desse jeito, por isso que o meu voto é contrário ao parecer do Tribunal de Contas nesta conta de 2018. Pois eu vi que houve um sanamento de alguns apontamentos de 2017, então houve também uma luta aí para poder sanar alguns problemas. Tem, lógico, tem as falhas, mas eu quero, mais uma vez, levar esse voto com o pensamento de que tentou ajudar, se dispôs a ajudar o município. Bom? Pois não. Obrigada, boa noite a todos. Como você ressaltou, muitos apontamentos foram relacionados a erros contábeis de sistema. E a contadora continua a mesma. E apontado também pelo próprio tribunal o déficit com relação à informação postada aos munícipes, né, da Lei de Acesso à Informação, Lei de Transparência. E o site também continua o mesmo. Então, assim, os mesmos apontamentos de 2017, os mesmos apontamentos de 2018 serão os mesmos apontamentos de 2021. Por quê? O site permanece igual, sem alteração nenhuma, sem postagem de nota e outros itens que eles consideram, e que eles consideram não, que são, na verdade, de utilidade pública. Eu queria fazer só mais um ponderamento. Acredito eu que foi bem no começo das sessões, houve um pedido, né, uma indicação com relação à parte da saúde do município. Acho que foi até você que fez com relação aos motoristas. E apontado nesse tribunal, nessa conta, nessa avaliação do tribunal, que não existe nenhum programa de valorização profissional do pessoal da área da saúde. Então, isso é uma coisa para se pensar,
principalmente no ano de 2021, 2020, 2021, onde o único setor que ficou 100% operante foi o setor da saúde, né? A gente não teve revezamento, não teve corte, não teve absolutamente nada. Foi apontado em 2018, com ressalvas que já tinham sido apontadas lá atrás, e até o presente momento também não apresentado nenhum plano. Pelo contrário, quando foi indicado alguma melhora no setor, não teve aprovação. Então, isso também me deixa um pouco triste no sentido que as contas estão difíceis, existe gastos e gastos, há necessidade de valorização do pessoal, não só da área da saúde, né, que eu estou citando, que o tribunal citou. E aí, como que vai fazer? Aumentar, tem dinheiro? Tem que pensar. Então, se não aumentar, vai vir conta reprovada. Se aumentar, vai vir déficit no orçamento, vai vir conta reprovada. E aí, como que o prefeito fica? Então, são questões, concordo plenamente com o Milton, pondero muitas coisas que o Milton e o Nina falaram, mas são questões técnicas, contábeis, que a gente tem que se pensar quando vai votar. Eu penso muito, assim, na minha avaliação, eu organizo aqui, eu penso bastante. Bom, eu queria... uma outra coisa que eu queria ponderar que o tribunal apontou foi com relação à sinalização de rua, que fere o artigo 88 do CTB, que é o Código de Trânsito. Na verdade, o CTB fala em sinalização tanto vertical quanto sinalização horizontal. Foi feito isso pela gestão na pintura das ruas. Eu só não me recordo se há validade pelo artigo dessa sinalização. Vamos supor, se acontecer algum acidente, e aí o acidente culpar, na verdade, entrar com uma ação contra o município pela falta de sinalização, acredito eu que a sinalização de rua, ela não é apta. Né, seria a sinalização de placas. Então, na verdade, teria que ser feito aí, na verdade, um estudo, deveria ter sido feito um estudo mais elaborado para evitar gastos, né, desnecessários numa gestão que já está deficitária financeiramente. De restante é isso. Obrigada. Mais alguém não, né? Maria Lei, vai falar? Vai falar, Maria? Palavra Lei. Boa noite a todos, caros colegas, né, todos que estão nos assistindo de casa. Diante de a gente ter analisado aqui todo o processo, como foi da outra vez, né, uns pontos gravíssimos que eu achei... É difícil tocar? É difícil. Eu acho que, assim, em comparação ao tempo de administração que está tendo, alguns problemas apontados aqui, vários já foram resolvidos, que eu pude ver. Assuntos como não possui o recurso para as contas a curto prazo. Quem não paga a curto prazo, um pouquinho, vai crescendo, daqui a pouco não tem mais o controle disso, né? Tanto que está aqui, né, a despesa fixada, 69,9%, o déficit financeiro de R$ 1.157.477,28. Gigantesco. Outra coisa, as escolas. Gastou nas escolas, passou tudo bem. Foi com uma coisa boa? Foi, mas apontou aqui. Nenhuma das 4 unidades de ensino estava adequada na fiscalização. Não ter licença da CETESB para a ala do aterro do lixo. Uma coisa, gente, que urge, assim, prioridade. Não podia estar deixando. O transporte escolar não regularizado. A má conservação dos veículos, conforme aqui inspecionado, a ausência de dados de manutenção realizada. Tanto que a prova está aí, buscou as 2 conduções que estavam em Paraíso e não está embutida aqui nessa conta, já são mais de 200 mil. Mais 200 mil para embutir aqui, que vai ser aquilo lá, se for consertar aquelas que postou aí, que buscou. Se conseguir ainda as partes lá dos veículos. Quer dizer, isso ainda não entrou aqui, ainda tem mais. Né?
Agora, não possui estrutura para tratar os assuntos ligados ao meio ambiente, que volta para onde? Voltamos lá para o lixo. Você não tem uma estrutura aqui para ligar no meio ambiente para cuidar disso, como é que vai resolver o problema? Né? Outra coisa que teve uma polêmica durante também é a questão da água potável. Não ter um emergencial para fornecer à população uma água potável, no caso da população por uma escassez de água. Tem um problema com a água, não tem um plano de emergência para onde vamos fornecer para a população. Então, são coisas assim que tudo que foi apontado, eu considero tudo faltas graves, entende? Que tem que estar preparado para isso, e eu acredito que sim, que temos que tocar em frente, já desde o começo agora, corrigindo tudo isso que foi apontado. Vai ser difícil? Vai, como está sendo. Mas está se esforçando ao máximo para que isso aconteça e eu acredito que vem sendo realizado aos poucos, está sendo corrigido. Que nessa legislação de trânsito foi uma coisa também que corrigiu. Né? A questão dos remédios, está lutando para buscar, para manter, que também sempre foi um caso assim, muito sério, né? A questão da medicação, mas acredito que vão nos esforçando, e o prefeito também com o esforço dele, tentando para que seja fornecido e atenda a população a necessidade deles. Então, é isso. Eu acho que a gente está aqui, as dificuldades sempre vão existir, entendeu? E a gente tem que enfrentar. Temos que enfrentar, planejar e tentar errar o mínimo. Levar em frente e fazer tudo possível, dar as mãos para caminhar, né? Para que as coisas dê certo aqui, que vai ser por uma vida melhor de todos. Então, eu deixo aqui o nosso parecer da comissão, né, como presidente, deixo aí aos caros colegas, né, que votem com sua consciência, né, que, ao meu ponto de ver, o mais importante, né, o poder de voto de cada um, mas eu acho que tem que ser no rumo certo. Obrigada a todos, uma boa noite. Não havendo mais ninguém querendo discuti-lo, coloco o projeto de decreto legislativo número 2/2021, que dispõe sobre as contas do Poder Executivo de Cássia dos Coqueiros, referente ao exercício de 2018, em votação. Em atendimento ao artigo 253, parágrafo 3º, inciso 1, do Regimento Interno Cameral, solicito ao secretário da mesa que proceda à votação nominal. Os vereadores que forem favoráveis ao projeto de decreto legislativo, que dispõe sobre as contas do Poder Executivo de Cássia dos Coqueiros, referente ao exercício 2018, em que reprova as contas do Poder Executivo, que manifestem dizendo sim, e os que forem contrário ao projeto de decreto legislativo, que manifestem dizendo não. Peço ao secretário que proceda à chamada. Sim. A favor do projeto. Né? A favor do projeto. Não. Outro. Precisa votar. Suneide Pada Lopes. Não. Milton Alves Furquim. Sim. Era Divino da Silva ausente. Juliana de Lima Viana. Sim. Lucélia de Lázaro Gonçalves Santana. Sim. Lucileide Fátima Martins Pinto. Sim. Marco da Chaga Silva. Não. Matheus Augusto Eugênio de Souza. Sim. Pedro Henrique Greg Pratali. Sim. Projeto de decreto legislativo foi aprovado por 6 votos a 2, sendo 1 ausente. Portanto, ficam reprovadas as contas do Poder Executivo de Cássia dos Coqueiros referente ao exercício de 2018. Nada mais havendo se tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Peço aos nobres colegas e a todos que nos assistem, que eu gostaria aqui agora de dar um recado a toda a população referente ao
entidade de beneficência coqueirense, o nosso asilo, que passa por questões financeiras de muita dificuldade e que irá promover aí uma live no dia 18, a partir das 14h. E gostaria de convidar a todos que nos assistem e que convide mais um amigo para que essa live seja de coração, para que possamos aí fazer as doações e dar mais dignidade àqueles que lá os residem e dar um pouco de conforto. Então, gostaria aqui de fazer um apelo a todos os meus amigos e a todos que nos assistem, aos nobres colegas, para que façam sua doação, façam uma visita presencial, para que vocês aí ajudem, para que nossos velhinhos possam ter aí um pouco mais de conforto. Vocês sabem que eu sempre ouço que os jovens de hoje serão os velhos de amanhã. Então, com muito carinho, eu vou fazer a minha doação e peço a todos que nos assistem que também o façam. Será de grande ajuda, porque eu já estive lá, sempre vou lá com ambulância, ou seja, para buscar um paciente, ou seja, para trocar um oxigênio, e vejo a luta de todos os funcionários que lá estão, para que todos lá tenham uma vida digna. Quero aqui abrir a todos que queiram fazer uso da palavra, aproveitando o ensejo dessa nossa sessão extraordinária, para que faça aí suas colocações referente a esse assunto. Cita aí também onde a gente faz a doação, se tem que ser lá no asilo ou por telefone. Acho que os dados para pagamento serão postados no dia da live, né? Já estão postando nas redes sociais. Não, mas se a gente quiser fazer uma doação, Pode aí fazer, tem que ser lá? Pode fazer. Não, você pode também fazer diretamente para o diretor do asilo, ou o Milton que está sempre lá. Qualquer pessoa lá recebe. Tá bom. Eu gostaria que o Milton fizesse uso da palavra e nos passasse aí um pouco Isso. do que pode estar sendo doado nesse primeiro momento, assim como o dinheiro, mas também outros produtos. Milton, por favor. Bom, caros colegas, como todos sabem, eu administrei a entidade por 16 anos. No momento em que, em 2005, 2006, nós perdemos o nosso fundador, seu Nelson, foi um baluarte, ao lado da dona Mariazinha, naquela casa de idosos. E é uma instituição que, quando a gente assumiu, tivemos que redobrar a nossa atenção, porque ela estava carente, digamos assim, quase de tudo. Imagina os senhores, nós não tínhamos água tratada. Conseguimos, em 2012, 2011 para 2012, levamos água tratada da Sabesp. Não foi fácil, porque até então lá se tratava de perímetro urbano, rural, mas conseguimos. Nós precisaríamos de adaptar o nosso distribuidor de gás no atendimento da cozinha. Hoje, como os senhores sabem, qualquer instituição, qualquer órgão que trabalha em atendimento, principalmente na área do idoso, você tem que usar o sistema P45. Conseguimos adaptar. E de lá para cá a gente foi lutando, até que no dia 26 de setembro de 2017, eu encerrei o meu cargo na direção da entidade. Mas ontem, a gente foi pego de surpresa. Aliás, o presidente Silvano, que assumiu agora em outubro de 2020, me convidou para que eu participasse no chamamento de uma live. E diante disso, carinhosamente, apareceu na cidade de Cajuru, um casal da família Borges, família tradicional de Cajuru, que vai realizar uma live no dia 18 de julho. E daí, ele, com a permissão do Silvano, ele pediu que, através de divulgação, mostrasse a real situação da entidade.
O que nós estamos precisando hoje? Fralda, porque o consumo é alto. Produto de limpeza, higiene e limpeza, usa-se muito. Alimento, é razoável. As pessoas, graças a Deus, têm doado. Mas o que acontece? Quando você recebe alimento de forma demasiadamente, nós temos a questão do vencimento, que você tem que tirar da prateleira, porque não pode. E o que ocorre com isso? Muitas vezes há uma defasagem de alimentos. Mas o que pesa hoje mais para a entidade? Nós temos aí o apoio da rede pública em termos de medicamento. Chama-se recursos humanos. Porque, segundo a Lei 12.109, do Conselho Nacional de Assistência Social, hoje nós temos lá 9 internos. Isso quando eu assumi lá em 2005 para 2006, nós tínhamos 18. Mas essa lei, nada mais, nada menos, fez com que nós reduzíssemos o contingente da casa, onde nós não poderíamos mais hospedar pessoas do sexo feminino, porque nós não temos uma ala feminina. Isso é óbvio que nós temos que ter. Não temos recurso para isso. Voltando-se na tese de recursos humanos, obrigatoriamente em cumprimento à lei, nós temos que ter lá uma enfermeira padrão, temos. Uma técnica de enfermagem, temos. Uma auxiliar de enfermagem, temos. Uma fisioterapeuta, temos também. Nutricionista, estamos pagando, temos também. Depois nós temos cozinheiro, cuidador de idosos, o pessoal que fica na noite porque não pode ficar descoberto. E isso faz com que, chega no final do mês, pese muito. Por quê? Podem perguntar, qual é o meio de sustentação financeira hoje? É os 70% que você recolhe de cada um deles, em respeito ao Estatuto do Idoso, e mais essa mísera subvenção municipal, que nós vemos amargando há 4 anos. Que se quer, mal apenas você paga. Drasticamente, gente, eu tenho que repetir isso. Não dá para pagar 2 enfermeiros, mas nós pagamos. Por quê? O salário que aquelas pessoas ganham lá, para fazer a vida que faz, elas vivem com um pouco mais de um salário mínimo. Não estou aqui falando em relação à minha esposa, mas tem que citar. Ela está lá há 21 anos. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem nada. A Lucélia já está com a gente em 3 mandatos. A vereadora Lucélia, ela sabe como que é a situação. Aí chega no final do mês, ou no final do exercício, você tem férias para pagar? Você tem 13º para pagar? Outro dia houve uma dispensa de servidor lá. Você tem que pagar os direitos trabalhistas? E isso vai virando uma bola de neve. É difícil. Então eu aproveito, presidente, essa oportunidade que o senhor nos deu de pedir a toda a população que olhe para essa instituição. Porque o nosso lema, a vereadora Lucilei passou por lá em 2 gestões. Ela sabe da atual dificuldade como é. Eu pediria encarecidamente a todos. Olhe pelaquela casa. Olhe pelaquela casa. Porque o nosso lema é: o jovem de hoje será o idoso de amanhã. E nós, ali, acolhemos muitas pessoas em situação de vulnerabilidade. Sofremos crítica na vereadora Juliana, muitas vezes, porque não é fácil. Eu cito aqui o exemplo. Quando eu assumi a entidade, senhores, não tinha sequer um veículo. Eu passei 5 anos, isso eu tenho como provar. Meu carro era a viatura da entidade. Não quero aqui fazer chantagem alguma, não. Não é hora de eu falar isso, mas eu não seguro. Quando eu dei para cima do governo, que eu consegui através de emenda parlamentar, aquele veículo, eu fui criticado. Mas eu não olhei por esse lado. Eu continuei trabalhando. E até hoje, mesmo fora da instituição, como membro da diretoria, já não estou lá desde 2017. Eu continuo colaborando, principalmente na área contábil, na parte de papéis. Porque não é fácil. Então, mais uma vez, eu peço a atenção de todos para que, dia 18 de julho, a partir das 15 horas, essa live será aberta.
será comunicado ao ar de como as pessoas já poderão ir fazendo as suas doações. E, de qualquer forma, se houver alguma alteração, alguma coisa, a gente vai estar comunicando a todos. Muito obrigado a vocês. Vai lá, pô. Gostaria também de deixar aqui, Milton, né, que estou à disposição, né, também para poder ajudar, e também pedir para toda a população, né, que colabore, que um pode com muito, outro pode com menos, outro com pouco, mas toda ajuda é bem-vinda. E um pouquinho de cada um, gente, faz a grande diferença. Então, eu peço a cada um que colabore lá com o asilo, como o Milton disse. Amanhã também pode ser a nossa casa, Milton, entendeu? Então, ou para algum da nossa família que necessite, eu acho que a gente tem que olhar para os nossos idosos lá e também dizer que, assim, que Deus dá em dobro, né? Um pouquinho que a gente ajuda não vai fazer falta para nenhum de nós. E Jesus Cristo multiplica e dá em dobro para cada um a ajuda de cada um. Então, pessoal, puder ajudar, né? O dia que acontecer, vamos ser forte, vamos ser grande, vamos doar e ajudar os que precisam. Milton, pode contar comigo, tá? Vou ajudar no que tiver ao meu alcance. E também o que puder fazer no bairro lá embaixo, tá? Que puder estar ajudando, passando, a gente está lá à disposição para ajudar com a comunidade. Tá bom? Eu, vereador Lucilei, se você me permite, sempre que eu piso naquela casa, eu me lembro do filho adotivo. Como foi bom naquela hora que o filho adotivo encontrou o pai no asilo. Foi. É isso mesmo. É um exemplo aí para a gente seguir. Isso aí. Né? Então, lembrando mais uma vez, a live em prol do asilo será neste domingo, dia 18/7, a partir das 14 horas. Também será transmitido pela @milena_Profissional, @DéboraLopesG, @FirJulinha e @JujuDandão. Esses são os Instagram que vão estar aí transmitindo ao vivo. É que tem já postado, tem todas essas informações. Isso. Está postado aí, tá, gente? Quem pode entrar aí no Facebook, ó, Entidade Beneficência Coqueirense. Gente, mas Ok? o povo rural não tem, entendeu? Vamos lá, vamos tentar levar, a gente Deixa vai tentar algum aí telefone aí, né? fazer Milton, todas Milton, as... qual que é o telefone fixo do asilo? Qual que é o telefone fixo do asilo? Isso. 3669-1242. Então, o telefone fixo do asilo é 3669 1242. 1242. Isso. Isso. Aí pode ligar, fazer a doação através desse telefone fixo, que sempre tem um lá para atender. Eu queria ressaltar que o presidente até nos pegou de surpresa, que nós não sabíamos que ele ia abrir essa oportunidade. Se não, vereadora Lucélia, nós poderíamos ter pego, inclusive, o e-mail da instituição. Os contatos direitinho ficariam fácil, né? Mas, mesmo no dia 18, a partir das 15 horas, eu acredito que quem já está no grupo, né? Um vai passando o contato para o outro. Correto? Isso, eu agradeço ainda gentilmente o Silvano pela oportunidade de nos ter dado ontem, de nos chamar lá, para mostrar a real situação da instituição, né? Presidente, queria dar outro recado. O pessoal que ainda não realizou o cadastro no Vacine Já, do governo do estado de São Paulo, é importante que faça o cadastro, né? A minha geração de 20 e poucos anos já está para ser vacinada e as doses, elas vêm para o município baseado nesses dados, nesse cadastro que o pessoal está fazendo. Então, quem ainda não fez, por favor, faça, para não ter rolo de doses faltando, vir menos do que necessita, para o pessoal da saúde manter um controle. Rapidinho, 5 minutos, Vacine Já, coloca lá no Google, Governo do Estado de São Paulo, o cadastro, 2 minutinhos está pronto, tá bom?
E aqueles que não conseguirem, porventura tiver algum problema, não se preocupem, pode ir até o posto de saúde que será vacinado. Ok? Posso encerrar? Presidente, eu já abro essa live e me disponho a fazer a minha doação da minha família e minha irmandade de um bezerro para a instituição. Muito bem. Vamos dar uma salva de palmas, então, para o Milton e a família. E é recebendo essa notícia que a gente se despede aqui. Mais uma vez, obrigado por todos que compareceram. Boa tarde a todos que nos assistiram. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa noite e muito obrigado a todos.